Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graça e paz, caros irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Padre Fernando. Continuemos a explicação a respeito do Evangelho de João. Dei uma pequena introdução sobre o quarto Evangelho. Agora vamos continuar a falar sobre a perícope, a passagem que eu estava falando. E eu comentei do versículo 19 até o 21a. Primeiro capítulo de João, versículo 19 ao 21a. O contexto é: os judeus enviam sacerdotes e levitas de Jerusalém para interrogar João. Eles querem saber quem é João, a identidade de João. João é o Cristo? É Elias? É o profeta? Comentei a respeito do Cristo e também sobre a questão de Elias. Agora, sobre a figura do profeta. Notem bem que eles perguntam com o artigo definido: és o profeta? Automaticamente, ele disse: não, não sou o profeta. Existia no judaísmo a crença no Messias, em um Messias que iria descender da linhagem de Davi, conforme a profecia de Natã, narrada no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Boa parte do judaísmo e boa parte dos judeus acreditavam nesta profecia, nesta promessa de um Messias davídico, vai descender de Davi. Outra parte não cria nenhum Messias descendente de Davi. Acreditavam em um revelador, em o profeta. Automaticamente descrito ali no Pentateuco, no capítulo 18 do livro do Deuteronômio. Uma parte cria um Messias descendente de Davi, outros acreditavam em um profeta, um grande revelador. Vou comentar mais um pouco quando chegar no quarto capítulo, o diálogo com Jesus com a samaritana. João nega: ele não é o Cristo, ele não é Elias e não é o profeta. Respondeu: não. Versículo de 22. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Esta é a resposta de João. A voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. É a resposta dele. Se
formos para a tradição sinótica, Mateus, Marcos e Lucas, num contexto não igual a esse, mas João falando esta frase nos evangelhos sinóticos, por exemplo, vamos até o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, vamos pegá-lo como exemplo. Marcos, o primeiro capítulo e o versículo 2. Marcos 1, 2. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. E o primeiro versículo do capítulo 1 começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí o versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que grita, que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. O 4, João Batista esteve no deserto. Notem bem, há uma diferença quando João Batista diz aqui que ele é a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, enquanto na tradição sinótica ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. A tradição sinótica faz de João o precursor. A tradição joanina faz de João aquele que dá testemunho. Quando João, aqui no Evangelho, cita esta frase na boca de João, a frase está incompleta, está faltando. Porque em João está a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, ponto. Enquanto nos sinóticos ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Faltou, tornai reta as suas veredas. E há uma troca nos sinóticos, preparai o caminho do Senhor, enquanto que em João, endireitai o caminho do Senhor, e está incompleto. Ou seja, em João, nos sinóticos, ele é o precursor, porque ele prepara, ele aplaina, ele prepara o ambiente para acolher o Messias. Em João Batista, ele aparece como testemunha, endireitai o caminho do Senhor. Ele aparece como testemunha, ou seja, ele aponta e naquilo que ele aponta, ele diz que é verídico, é verdadeiro. Por isso ele testemunha. Por isso que o versículo 19 faz questão de dizer, este foi o testemunho de João. João, qual é o papel dele? Dar testemunha. O que é dar testemunho? É apontar, é dar veracidade para a coisa, para o fato. É real, eu confirmo, é verídico, é verdadeiro, é real. O papel de João é testemunhar. Aí vem o versículo 24. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe, e por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? João lhe respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Versículo 28, isso se passava em Betabara. Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava.
O versículo 28 descreve uma geografia. A Sagrada Escritura que coloca isso se passava em Betânia, do outro lado do rio Jordão. Não aquela Betânia descrita no 11º capítulo do Evangelho de João, onde Jesus vai até Betânia para ressuscitar, entre aspas, Lázaro. Não é essa a Betânia. Há textos sagrados, há Bíblias em versões que vai aparecer a expressão não Betânia, mas Betabara. Isso quer dizer o quê? Que o lugar é desconhecido. O lugar passou despercebido. Não consegue localizar que lugar era. Quando você tiver uma Sagrada Escritura que tiver isso se passava em Betânia, ou se tiveres uma Sagrada Escritura que se passava em Betabara, quer dizer que o lugar não se conhece. É um lugar desconhecido. O versículo 29 diz: no dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é a afirmação de João. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aqui aparece a imagem do Cordeiro. Jesus descrito como Cordeiro. Para esta interpretação do Cordeiro, temos duas interpretações possíveis para essa descrição de Jesus como o Cordeiro. Primeira interpretação é Jesus com a imagem do Cordeiro. Está relacionado com a imagem do servo sofredor, como descreve para nós muito bem o profeta Isaías no seu capítulo 40. Ele vai descrever a imagem do servo sofredor. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus como a imagem do servo sofredor. Vamos localizar o profeta Isaías e o capítulo 40. Vamos ver. Isaías 40. Melhor, Isaías 42, que é o primeiro poema, né? O primeiro canto do servo sofredor. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em que tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito. Ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme a imagem do servo sofredor, descrito no profeta Isaías no seu primeiro poema. Ou então, Jesus é o Cordeiro de Deus no sentido da imagem do Cordeiro pascal, nesse sentido. Ou seja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus segundo a imagem do Cordeiro pascal. Notem bem que para o Evangelho de João, Jesus foi exatamente imolado, morto, no dia da Páscoa, para o Evangelho de João. Para o Evangelho de João, Jesus morre na Páscoa e morre imolado na cruz como um cordeiro. E na cruz, de fato, ele tira
os pecados do mundo. Ele lava todo o pecado da humanidade. Não mais o sangue de um cordeiro, de um animal, para expiar os pecados do mundo, da humanidade, das pessoas, mas agora com o seu próprio sangue na cruz, como vítima, ele se imola em sacrifício pela humanidade. Jesus morre como um cordeiro pascal. Não mais um sangue de um animal, mas o sangue de Jesus que vai lavar, purificar a humanidade. Vai varrer, vai lavar a humanidade dos pecados. Nesse sentido, Jesus é Cordeiro de Deus, ou com a descrição do servo sofredor, ou com a descrição do cordeiro, mas do cordeiro pascal. Um detalhe, no texto grego, quando aparece aqui no primeiro capítulo, no versículo 29, no dia seguinte ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, a expressão cordeiro, no texto em grego, é equivalente à expressão anos. Anos. Assim descreve o evangelista quando fala do cordeiro dentro do evangelho de João. Cordeiro em grego, anos. Agora, lá no livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 17, versículo 14, então, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Quando aparece a expressão Cordeiro, lá no livro do Apocalipse, aquele que escreveu o Apocalipse usa a expressão arnion. 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 Percebemos que temos duas palavras para descrever a expressão cordeiro. Uma é anos em João, no Evangelho, a outra arnion no Apocalipse. A gente tira a conclusão que se trata de autores diferentes. Por quê? Por que ele usa aqui a expressão em grego no Evangelho cordeiro, anos, e vai usar mais na frente no livro do Apocalipse a expressão cordeiro, mas não usa nós, mas usa arnion. Significa que o autor é diferente. O autor é diferente. O autor do Apocalipse descreve o cordeiro com outro nome, com outro substantivo, e no Evangelho descreve o cordeiro com outro substantivo. Então percebemos que se trata de autor diferente, pela própria descrição do termo cordeiro. Uma observação. O versículo 30 diz: Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem, que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Aqui entra aquilo que nós chamamos da pré-existência. A pré-existência também é mencionada no prólogo, no primeiro capítulo, logo no início, que é o prólogo do Evangelho de João, se fala da pré-existência. Onde é que está a pré-existência aqui no prólogo? Vamos localizar a pré-existência. Versículo 15
do capítulo 1. João dá testemunho dele e clama. Testemunho de João. Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. É o tema da pré-existência. O Senhor Jesus já existia antes. Isso nós chamamos de pré-existência. O versículo 31 diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Aqui o Evangelho nos descreve a figura de um João, mas de um João já cristianizado. Com um João já cristianizado. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Já é o João cristianizado. É o João, mas o João segundo a imagem do evangelista. É o João conforme a imagem daquele que escreveu o texto. E escreveu o texto muitos tempos depois. O fato aqui descrito, a passagem descrita, nos remota aos anos 20 da era cristã. O texto foi escrito nos anos 90. Portanto, 70 anos depois da morte de Jesus, 60 anos depois da morte de Jesus, 70 anos depois, antes da morte de Jesus, nos anos 20, aí já é a imagem de um João já cristianizado pelo próprio autor, que já conhecia o desenrolar da carruagem, que já conhecia toda a teologia e cristianiza aqui João. Mas a gente tem que se perguntar, será se o João dos anos 20 tinha toda essa concepção na cabeça, toda essa noção na cabeça, logo de apontar, é aquele que é o Cordeiro? A gente deve se perguntar. Ele ainda diz, no versículo 32, e João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Será que João, nos anos 20, já tinha esta noção na cabeça do Espírito Santo? Será se ele já tinha isso? Será se ele sabia o que era o Espírito Santo? Então a gente percebe que a construção do texto tem muito a ver com a época da escrita. Tem muito a ver com os anos 90. Porque nos anos 90 já se sabia que Jesus era o Cordeiro imolado, que tinha morrido na cruz. Já se sabia o desenvolvimento em si sobre o Espírito Santo, que no Evangelho de São João é chamado de o Paráclito. Já estava se desenvolvendo já. Depois os concílios vão dizer que o Espírito Santo é Deus. Deus crê no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso mais tarde com a afirmação da Igreja. Se a gente observar para a tradição sinótica, sobretudo no Evangelho de Lucas, percebemos que logo ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, ali no primeiro capítulo, quando Maria vai até Isabel, Maria vai visitar sua parente Isabel, há um reconhecimento daqueles que estão no ventre, daquele que está no ventre de Maria e naquele que está no ventre de Isabel. A criança estremeceu no ventre.
Então houve um reconhecimento daqueles dois personagens que estavam no ventre, tanto de Maria quanto de Isabel. E mais tarde, no Evangelho de Lucas, aí vem a pergunta, quando João está preso. Então João manda os discípulos seus irem até Jesus para interrogá-lo. E João quer saber, pergunta a ele, és tu que vem ou devemos esperar outro? Por que essa dúvida então de João? Por que João teve dúvida? Viu como é que é a questão? Houve um reconhecimento na infância, porque que depois, durante o ministério público, João teve uma dúvida a tal ponto de mandar os seus discípulos até Jesus para perguntar, és tu que vem ou devemos esperar outro? João não tinha toda essa concepção na cabeça nos anos 20. Isso é mais tarde, o Evangelho tem toda essa noção na cabeça e coloca justamente isso nesse personagem João, porque já temos o desenvolvimento do cristianismo. Ou seja, o texto retrata muito mais uma construção à época da escrita do que aos anos 20. Para o Evangelho de João é preciso fazer esse esforço. É preciso ler o Evangelho de João com um olhar muito grande nos anos 90, mas muito grande nos anos 90, quando foi escrito, porque muita coisa é da época dos anos 90, e um olhar menor para os anos 20, para a época do ministério público de Jesus. 31. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba sobre ele, vinda do céu, e permanecer sobre ele. O Evangelho de João não descreve o batismo de Jesus. Não descreve. No Evangelho de João, aqui, João, que nós chamamos Batista, não batiza Jesus. O texto é muito claro. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. Vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Não se fala do batismo de Jesus no Evangelho de João. O testemunho é de João que ele diz que viu o Espírito descer e permanecer em Jesus. O Espírito permaneceu em Jesus desde aquele momento. Minei, em grego, é permanecer. Muito frequente este verbo permanecer no Evangelho de João. É aquilo que equivale nos evangelhos sinóticos usar a expressão seguir. Seguir, segue a mim. O Evangelho de João não usa essa expressão seguimento, seguir a mim, mas fala de permanecer, de ficar, de estar. E justamente o que acontece? O Espírito permanece com Jesus. E o Espírito, pneuma, é tema para este Evangelho de João. E a partir desse momento o Espírito permanece com Jesus. No capítulo 3, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, Jesus diz no versículo 5, no capítulo 3, para Nicodemos, ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui é mencionado a figura do Espírito. O que é necessário para entrar no reino de Deus? Nascer da água e nascer do Espírito. Lá no capítulo
no capítulo 7, antes do 7 tem o capítulo 4, o diálogo que Jesus tem com a samaritana. E no capítulo 4, versículo 23, temos a expressão: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aparece o Espírito. Lá no capítulo 7, temos a expressão 7:37 até o 39. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. O versículo 39 explica, ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ligamos o 7 com o capítulo 19 do Evangelho de João. Lá na cruz tem a expressão de Jesus. João 19:29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre no ramo de hisopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E no 20º capítulo, no relato da ressurreição, na aparição de Jesus, na sua primeira aparição, ele diz lá no versículo 21, 20 e 21, ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito vai fazer parte desse ministério de Jesus, vai acompanhar Jesus, e este Espírito Jesus vai derramar para a humanidade na cruz e entregar para a sua igreja definitivamente no 20º capítulo, na aparição que ele vai fazer por 2 vezes aos seus discípulos. Este é o testemunho de João. Repito o versículo 33, eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34, e eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Está aqui o testemunho de João. Então João começa a apontar. João diz, ele é o Cordeiro de Deus. Ele que é o Cordeiro de Deus. Depois João vai dizer, vi o Espírito descer com uma pomba e permanecer sobre ele. Ele tem o Espírito. E por fim ele diz, ele é o eleito de Deus. O testemunho de João. O versículo 34, ele tem variantes, tem variação. O que é isso? Algumas sagradas escrituras vão colocar a expressão, como está aqui na Bíblia de Jerusalém, e eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Na versão Ave Maria, deixe-me ver como aparece, João capítulo 1, versículo 34.
Vamos lá em João 1:34. João 1:34, na versão Ave Maria. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Significa que há traduções que vão usar a expressão ele é o eleito de Deus. Há Sagrada Escritura que vai usar a expressão ele é o Filho de Deus. Se chama de variante. Há manuscritos, depois a gente vai comentar sobre os manuscritos, mas há manuscritos em grego, né, porque nós temos várias cópias, tinha-se várias cópias do mesmo Evangelho de João, mas várias cópias copiadas por diversos copistas que nós não sabemos. Então, em grande parte dessas cópias, né, manuscritas em grego, vinha a expressão no 34, eleito de Deus. Enquanto que em outras manuscritos vinha a expressão Filho de Deus. O texto em grego, daqui da versão Nestre Aland, diz, vamos localizar João 1:34. Coloca em grego lá no final, Ro Rios Tu Teu. Ro Rios Tu Teu, Filho de Deus. Quando o manuscrito ou quando a tradução que você tenha, se aparecer a expressão ele é o eleito de Deus, isso faz referência à imagem de Jesus como a imagem do servo sofredor. Lembra quando ele diz eis o Cordeiro de Deus? E a expressão Cordeiro de Deus a gente pode fazer interpretação para a figura do servo sofredor. Vou voltar lá em Isaías 42, onde se diz o seguinte. Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em que tenho prazer. E a tradução aqui, no 34, colocou eleito de Deus. Uma relação à imagem de Jesus como servo. Quando coloca aqui, eu vi e dou testemunho que ele é Filho de Deus é um tema próprio para o Evangelho de João, que vai se desenvolver a filiação de Jesus, ou seja, Jesus como Filho unigênito, Jesus como Filho único. Esse foi o comentário que abordei nesta passagem, nesta perícope do primeiro capítulo do Evangelho de João, dos versos 19 ao 34. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.